noite, irmãos. Louvado seja, né? Mais um culto de quarta-feira. Eu sou a irmã Vera e estou aqui com muito temor, mas muito prazer em levar essa palavra, em trazer essa palavra para vocês. Que ela vem para mim primeiro, né, no meu coração. A palavra que nós vamos meditar hoje está em Romanos 8, 38 e 39. E ela nos diz: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma palavra forte, consoladora, para aqueles, né, para todos nós, né, que estamos passando por esse momento, um momento de insegurança, mas nós temos que ter a base e a certeza da palavra de Cristo, né, que Ele nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas assim como Ele venceu, nós venceremos. Isso nós temos que levar todos os dias, todos os momentos, para nos encorajar, né? Então, nesse momento, eu convido você, irmão, toda a sua família, a louvar para o nosso Senhor, que é digno de toda a honra. Um abraço. Senhor, na tua presença, nós te agradecemos por estar aqui. Nós glorificamos o teu nome, pedimos que o Senhor mova, Senhor, neste instante, em cada lar, em cada família, em cada coração. Que cada vida, Deus, que esteja aqui louvando conosco, possa ser movida, impactada pela ação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos, Deus. Sabe o teu nome, entregamos tudo a ti esta noite. Nós nos rendemos.
Santo Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E que nesta noite de quarta-feira possamos nos aquietar no Senhor, possamos nos achegar a Ele, que possamos nos deleitar na sua presença e descansar nos seus braços de amor. Este culto de quarta nós temos como foco a oração. E a nossa disciplina ou a nossa forma de relação com Deus, ela tem dois vieses. O primeiro deles é na revelação de Deus. Ou seja, é parte de Deus a iniciativa para se comunicar conosco. Por intermédio das Escrituras, Deus, Ele nos revela a sua vontade. E quando lemos a Bíblia, achamos que este ato de buscar o livro na prateleira, de abri-lo em uma passagem específica, ele nos dá a impressão de que nós estamos buscando a Deus. Sendo que, na verdade, meu irmão e minha irmã, ele já está lá. Porque a palavra, ela já foi revelada. E quanto a nós, cabe o quê? Em resposta ao chamado de Deus, nos achegarmos a ela. Porque nós nos achegamos à palavra de Deus quando nós sentimos o toque do Senhor nas nossas vidas. Quando nós sentimos a necessidade dEle. Quando nós o buscamos, como uma corça busca pelas correntes das águas, a fim de suprirmos a sequidão de nossa alma. Então, na sua palavra, Deus sim se revela a nós. Na sua palavra, sim, a iniciativa é de Deus em nos encontrar. E a oração, ele é o viés que na disciplina de relação com Deus, parte de nós. A iniciativa de nos encontrarmos com Ele. Sabendo sim também que Ele está nos esperando. Mas só que Deus, Ele espera de nós a iniciativa de estabelecermos este vínculo de comunicação. A oração, ela revela o nosso desejo pela presença de Deus. O texto para a nossa meditação está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 17 ao 19, 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. O compromisso pode assumir aqui várias faces, quando nós mantemos ou não essa condição, ela se chama variáveis. Então, quais são as variáveis para que nós mantemos ou não um compromisso firme? O compromisso, ele pode assumir várias fases. E dentro dessas fases, como nós nos comportamos, como nós nos comprometemos, elas que vão ditar o curso. Claro que todo compromisso assumido, ele está sujeito a variáveis. Por isso, existem cláusulas que extinguem a responsabilidade de uma das partes quando a outra não assume a sua. Ou seja, quando alguém falha no contrato, do cumprimento das cláusulas, ele dá direito ao outro de reclamar ou até mesmo de rescindir o contrato. E essas variáveis rescisórias, normalmente, elas são por negligência, elas são por desacato, desobediência, improbidades. E na nossa relação com Deus, ela não é diferente. Um compromisso assumido, ele requer responsabilidade com os termos. Mês passado, trabalhamos a temática da perseverança. E a perseverança, ela é o fruto do compromisso. E aqui no texto de Tessalonicenses 5 que nós lemos, o texto ele começa assim: orai sem cessar. Isso quer dizer que nós não devemos buscar a Deus sazonalmente, ou seja, um dia sim, um dia não. Nem por conveniência, quando eu quero,
ou por necessidade quando eu preciso. Conveniência ou utilitarismo na nossa relação com Deus, ela não pode ser a tônica de uma relação de funcionalidade. Fazer, dar, abençoar, mas no estabelecimento de um vínculo de amor. E a nossa relação com Deus, ela deve ser uma relação de amor. Não uma relação de barganha, uma relação de troca, uma relação de interesses. Porque nós já sabemos que o Senhor não ouve a oração daquele que é soberbo, daquele que ora para gastar em seus próprios deleites. O Senhor não atende a oração daquele que é avarento, mas o Senhor atende a oração daquele que é fiel. O Senhor atende a oração daquele que é humilde. O Senhor atende a oração daquele que pensa no benefício comum, que pensa na comunidade e não centrado em si mesmo. Porque o amor interesseiro, o amor egoísta, o amor possessivo, o amor dominador, afinal de contas, ele não é amor. Pode ser tantas outras coisas, mas menos amor. Porque o amor, ele suporta as adversidades. O amor, ele não se arde em ciúmes, não se soberbece, não se ufana. O amor, ele não exige contrapartida, no sentido de que eu tenho que corresponder ao amor na mesma medida. Claro que nós não conseguimos corresponder ao amor de Deus na mesma medida. Porque Deus é amor. Amor, ele é prerrogativa da personalidade de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. E muitas vezes em nós o amor, ele é um acessório, ele é um adendo nas nossas vidas. Orar sem cessar, ele implica um compromisso que não é sazonal, mas um compromisso contínuo. Sem cessar, ele significa continuidade. E esse compromisso de continuidade, nós que temos a oração, ou pelo menos precisamos ter a oração como estilo de vida, e não como um acessório na nossa caminhada. Em tudo dai graças. Expressão muitas vezes confundidas quando nós colocamos as circunstâncias ou as situações como sendo a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com a situação ruim e nós falamos, mas é a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é que tenhamos vida, vida em abundância. A vontade de Deus é que sejamos salvos. E como pode a vontade de Deus ser para que nós andemos num caminho tortuoso, vivamos uma vida desgraçada? Como se a maldade presente no mundo, ela fosse vontade de Deus. E que devíamos dar graças por isso. Mas o texto, ele é muito claro. Ele não disse, dai graças por tudo, mas em tudo dai graças. Ou seja, na situação difícil, dai graças. Mas não agradecermos pela situação difícil, mas sermos gratos a Deus, que na situação difícil Ele está conosco. Ele está nos encorajando, está nos fortalecendo, está nos guiando, está nos amparando quando nós fraquejamos. E na salvação, e na situação, nós encontramos motivos para dar graças a Deus, porque Ele é a nossa esperança. Pois quando perdemos ou deixamos de esperar em Deus, nós extinguimos o Espírito. E o que é se extinguir o Espírito? É certo que todos nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em toda criatura humana. Mas ter o Espírito Santo de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus são coisas diferentes. E quando ele fala aqui que nós não devemos extinguir o Espírito, ou seja, para que em nós o Espírito Santo não seja inoperante. E qual o nosso compromisso de oração, meu irmão e minha irmã?
manter a chama do Espírito acesa em nós. Ou seja, temos um Espírito operante. Seja qual for a situação ou circunstância. E como fazemos? Orando em todo tempo. Ou seja, buscarmos a Deus continuamente. Em Provérbios 26:20, ele diz assim: sem lenha o fogo apaga. Ou em Levítico capítulo 6, que ele vai falar das leis sobre o holocausto. E nas leis sobre o holocausto ele vai falar da responsabilidade do sacerdote, que era juntar a lenha para o fogo do sacrifício. E depois de queimado, ele tirava as cinzas e colocava lenha nova para que novamente outro sacrifício ele fosse queimado. Então o fogo do holocausto ele ficava aceso dia e noite, e todas as manhãs o sacerdote ele ia deitar lenha para que o fogo ele não apagasse. E depois nós vamos ver essa conotação de não extinguir o Espírito também em Samuel. Quando o jovem Samuel ele começa a servir ao Senhor no templo, era a responsabilidade de Samuel deitar o azeite na lamparina que estava sobre o altar do tabernáculo para que o fogo não extinguisse, porque ali o fogo ele representava a presença de Deus. Então o fogo do Espírito Santo ele representa a presença de Deus nas nossas vidas. E para encerrar aqui a minha fala, ainda dentro dessa conotação de não extinguir o Espírito, para que isso fique claro para nós, para que haja fogo, existe uma tríade, e quando algum desses elementos ele não está presente, não há fogo. O primeiro elemento ele é o combustível, o que queima, no caso a lenha ou o azeite da lamparina. O comburente, o que permite a queima, o oxigênio, representado pela figura do Espírito Santo. A lenha é a nossa ação, que nós como sacerdotes, o sacerdote é aquele que leva o sacrifício do povo a Deus, de deitar lenha na fogueira do holocausto, ou também de deitarmos o azeite na lamparina para que o fogo ele não se apague. E terceiro, a presença de Deus, que é a fonte de calor. Então nós temos o compromisso em oração de deitarmos lenha no altar. Para quê? Para que a presença de Deus ela não se extinga. E quando Paulo ele fala aqui na carta aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo de Deus, não deixe de orar. Porque a sua oração, ela é a lenha. A sua oração, ela é o azeite que mantém a chama do altar acesa. Por isso, meu irmão e minha irmã, orar sem cessar é a responsabilidade que está sobre nós para que a chama da presença de Deus nas nossas vidas, ela não seja extinta. Porque se eu deixo de orar, não adianta Deus mandar fogo nem o Espírito soprar, porque não vai haver fogo. Ou se eu deito lenha, e eu não tenho uma relação íntima com Deus, eu não busco a presença de Deus, eu não busco a manifestação, o fogo que representa a presença de Deus também não vai acender. E se eu não tenho em mim um Espírito Santo operante, pode Deus descer fogo, eu posso colocar a lenha, mas como não tem o oxigênio, o sopro do Espírito Santo, não há fogo. Mas a responsabilidade de Deus é dele. E acredito que ele sabe cuidar da dele muito mais do que nós. Mal conseguimos dar conta da nossa, ainda mais queremos cuidar da que é de Deus. Mas qual é a minha e a sua responsabilidade? Deitar lenha no altar do sacrifício e deitarmos o azeite para que a lamparina não se apague. E qual é a lenha? Qual é o azeite? A nossa oração incessante. Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido e soberano Deus,
Quando nós nos lançamos diante de Ti em oração e clamamos pela Tua intervenção na nossa causa, quantas vezes, Pai, colocamos diante de Ti toda a responsabilidade para que o milagre aconteça. Nós sabemos, Pai, que Tu não precisa de nós para ser Deus. O Senhor não precisa de nós para nos salvar, mas não nos salvará sem nós. E a responsabilidade que o Senhor coloca nas nossas mãos, através da oração, é de mantermos a chama do altar acesa. De mantermos, Pai, viva em nós a Tua presença. E mais do que isso, Deus, o Espírito Santo operante em nós. O Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. O Espírito Santo que traz em nós um novo entendimento da Tua palavra. O Espírito Santo, Pai, que traz em nós também a força necessária para que nós possamos testemunhar do Teu bom nome, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nós sabemos, Deus, que tudo parte em nós, que tudo começa em nós, porque o Senhor já fez a sua parte, já está consumado, Pai. Mas cabe a nós, Senhor Deus, assumirmos o compromisso, não somente, Senhor Deus, de fazer, mas o compromisso, Pai, conforme Paulo, e foi ministrado no domingo, de andarmos segundo a vocação que nós somos chamados. E quando nós oramos, nós exercemos o nosso ministério sacerdotal, de levar diante de Ti, não somente o nosso clamor, mas o clamor de todo um povo. Por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possamos, Deus, assumir o nosso compromisso com responsabilidade. Assumir, Senhor Deus, o nosso compromisso com temor. Mas principalmente, Senhor Deus, assumir o nosso compromisso com honra. Porque nós somos chamados dentre tantos, Senhor, para que possamos, Deus, num acesso direto contigo, falar contigo face a face. Te agradecemos, Senhor, por esse grande benefício. Te agradecemos, Pai, por esta grande honra. Mas também, Senhor Deus, por essa grande responsabilidade. Por isso, Senhor, que todos os dias das nossas vidas possamos exercitar a nossa disciplina de meditação na Tua palavra e de oração, para que, conhecendo a Ti, possamos servir-Te mais e melhor, com interesse de coração. Para isso, Senhor Deus, sejamos encorajados, fortalecidos, para não esmorecermos, para não desanimarmos, sabendo, Deus, que depende de nós também o mundo conhecer a Ti. Também depende, Pai, de nós nos colocarmos, Senhor, na brecha, de nós sermos boca Tua nessa terra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando, que são da Igreja do Casqueiro, você pode estar colocando no grupo da igreja o seu motivo de oração, que tem uma equipe de intercessores que todos os dias, às 3 da manhã, estão orando pelos pedidos levantados nessa comunidade. Você também que não frequenta a Igreja do Casqueiro, você pode estar colocando aí nos comentários, embaixo do vídeo, que nós estaremos lendo seu comentário e levando a sua oração até os cuidados do Senhor, para que Deus entre com providência na tua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita a continuidade de uma semana abençoada, uma semana ainda de muitos desafios, mas consequentemente muitas bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sino de notificações para receber aviso, das nossas publicações. Mais uma vez, louva a Deus pela tua vida, pela tua família, que recebemos assim a bênção do Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe.